arte LGBTQI+. Sou responsável pela caminhada LGBT do subúrbio há 9 anos, e vai sair de Paris para a periferia, pela vida suburbana. Faço trabalho social há 11 anos em comunidade de movimento sem teto do subúrbio. Fui moradora de ocupação, sou proprietária do Espaço Cultural Caras e Bocas, já há 16 anos, um espaço vinculado a nosso público LGBTQI+. Olá, gente. Sou cantora, meu nome é Daniela Mercury, sou bailarina de formação, fiz teatro, estou no palco desde criança. Também sou militante social, trabalho com a Unicef, como embaixadora do Unicef há 25 anos. Eu me casei com Malu Versosa e nós duas nos tornamos embaixadoras da luta contra a homofobia no mundo, né? Somos campeãs de igualdade na luta contra a LGBTfobia junto à ONU. E a minha arte é sempre ligada à minha militância. A minha arte é ligada à identidade da minha cidade, do meu país, e eu busco fazer paralelos entre o nosso carnaval e quem somos como povo, que podemos buscar como pessoas as questões que nos afligem, estão sempre dentro das minhas músicas, e eu me tornei uma artista a inaugurar um novo gênero musical, o axé, uma música mais relacionada ao carnaval, e eu fiz o meu trio elétrico um lugar de intervenções artísticas, e a minha música também, uma música de questionamentos, de trazer temas que me tocam mais profundamente, e eu tento que elas sejam mensagens, não só a minha atitude, mas que a minha arte também possa trazer luz, né, para lugares da sociedade onde a gente não tenha visibilidade, né? Então, para pessoas, para instituições, foi assim que eu vim encontrando minha forma de fazer militância dentro da minha arte. Quando eu morei em ocupação de movimento sem teto, lá em Periperi, né, tive a oportunidade, para mim, foi uma bênção. Eu já estava fazendo trabalho social dentro das ocupações. E aí eu tive que morar dentro da ocupação, por necessidade e também por conhecer, que eu tive a opção de escolha, e eu escolhi morar dentro da ocupação. E eu vi de perto, na realidade, tudo o que eu já via quando eu entrava no Natal Solidário. Todo ano, há 11 anos, eu entro dentro das ocupações de movimento sem teto, eu recargo brinquedos de LGBTs, e esses LGBTs, eles trazem brinquedos para mim e eu distribuo em torno de 1.500 a 2.000 crianças. E eu ando em 7 ocupações e assentamentos que existem aqui dentro do ferroviário, e as outras que não são mais ocupações, que ganharam os apartamentos, mas continuam também com a mesma área de vulnerabilidade, porque não tem emprego. Ganharam casa, mas não tem emprego. Então, só muda a estrutura física, né? Porque o social continua do mesmo jeito. E essa pandemia, as coisas pioraram ainda mais, o foco ficou muito mais pobre, né? E as pessoas que moram nas ocupações, elas estão muito mais vulneráveis do que antes, porque por conta de um auxílio que está vindo, demorado, essa situação de muitas filas, todo mundo está vendo a situação do fiscal, governamental. E essas pessoas, elas trabalham de uma forma informal. Elas vendem pastel de piripiri, elas entram nos ônibus, são trabalhadores informais. Essas pessoas, literalmente, hoje, elas passam fome. E essas pessoas, eu cheguei em um estado que eu tive que quebrar meu chip, porque eu não aguentava mais ouvir tanto choro. Eu fiquei pensando que ia entrar até em tipo de depressão. E aí, como eu conheço todas as ocupações, todas as pessoas que moram, conheço Ana Maria, São José, Raimundo, eu conheço a história de cada um. E aí, eu entrei no primeiro, logo quando entrou a pandemia, eu entrei com 350 cestas básicas.
E eu vi o desespero da fome, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu sempre entrava no Natal e eu sempre via alegria. E eu, pela primeira vez, durante 53 anos de idade, eu vi o choro de homens, o choro de mulheres, puxar minha camisa e dizer, por favor, me dá uma cesta básica. E aquilo me deixou altamente depressiva com essa questão da Covid. O que é que você acha? O que é que você que viu essa dureza lá, as pessoas passando necessidade, a sociedade, de alguma forma, está mobilizada e solidária, né? Eu quero saber porque a gente pode se ajudar, pode ver o que a gente pode fazer. Você acha, o que é que você acha que essa população precisaria nesse momento? O que é que eles estão precisando de alimento? Eles estão sem casa também, porque estão numa ocupação. Então, principalmente chovendo muito em Salvador, né? Tá, nunca choveu tanto na cidade. Eu não me lembro da última vez que tenha chovido tanto. Então, eu fiquei muito preocupada com as pessoas que estavam em casas mais fragilizadas, casas que não as protegem da chuva, né? Que a gente sabe que estão em lugares de risco, né? E com medo da terra se mover, deles não estarem em segurança. Mas eu também perguntei a alguns amigos que trabalham com a área social, e eles me disseram que a ajuda da prefeitura e do governo estava chegando a muita gente. A governo estadual, que também estão muito organizados, e se não fossem eles, a gente estaria numa situação muito pior, né? Porque se o isolamento social está acontecendo aqui é por causa disso. Mas falar em isolamento social para quem não tem casa, realmente é algo muito complicado. A pandemia trouxe a visibilidade para os problemas sociais gravíssimos que a gente tem, que nós sabemos, mas que numa cidade onde as pessoas vivem no meio da rua, tem calor quase o ano inteiro, elas acabam dando um jeitinho de viver sem moradia direito, né? E agora não é mais possível ficar desse jeito. A pandemia trouxe o agravamento dessa questão da moradia. Você, que é uma mulher que está lidando com a ocupação há muitos anos, né? Que há 11 anos, fala qual foi essa percepção, né? Da falta da casa. Fica em casa, mas que casa? Que casa? É casa de madeira, um quadrado, Daniela, de mais ou menos 2 metros. E quando a gente entra nessas ocupações, as famílias elas não são só de 2 ocupantes. Um barraco de 2 metros, sem esgoto, sem a questão sanitária, existem pessoas que moram 4, 5 pessoas dentro dessa. Aí, quando você fala da questão da assistência do município, do Estado, uma cesta básica vai dar para 4, 5 pessoas durante o mês? Não dá, não dá, não dá. E aí o que acontece? As pessoas não podem ir para a rua, elas estão respeitando. Mas eu tenho a convicção que as ocupações, quando você fala da questão da chuva, elas estão alagando. E nós estamos falando de barracos de madeira. E eu lhe digo, é sofrimento. Essas ocupações são de prédios vazios, de casas vazias? Não, são casas construídas em terrenos que estavam abandonados, é isso? Sim, sim. Nós temos atrás da cidade do subúrbio, nós temos na Estrada do Berba, nós temos no Vice Filho e nós temos no Caçanjo, que é uma das piores, falando que ela está totalmente alagada. Eu saí de lá 15 dias totalmente deprimida com essa chuva. Lá E são você tem 80 uma ideia famílias. da população, quantas pessoas estão nessa situação aqui no estado, no estado não, aqui nessa região metropolitana, né? Eu acredito que chega em torno de mais ou menos quase 2.000 pessoas, porque as ocupações, a menor que nós temos, ela tem 65, que é lá do Vista Alegre. E aí essas pessoas ocupam o espaço e elas fazem as casas de madeira e elas vivem dentro dessas casas. E você tem feito mobilizações na rede, tem pedido ajuda e está levando essas cestas básicas para essa população. Conte comigo o que eu puder fazer aqui para a gente dar assistência a essas pessoas, que são exatamente essas pessoas que precisam mais de nós nesse momento. Eu acho que a pandemia é isso. Muita gente no Brasil não tinha a noção da realidade, né?
e a pandemia está fazendo as pessoas perceberem um pouco mais os contrastes sociais, a pobreza, né? Inclusive a diferença, né, entre as regiões do país, né? Norte e Nordeste. A gente, que é nordestino, conhece um pouco mais a dureza que é a vida das pessoas aqui. O bolo federal não chega, o dinheiro nunca chega, as políticas públicas têm mais dificuldade de atingir essas pessoas e elas sempre têm pouca oportunidade de ascensão social de trabalho. O que é que você sonha? O que é que você acredita como uma pessoa que lida também com a situação política nossa no Brasil, sabe qual é a realidade? O que é que você acha viável? Quer a educação pública, assistência de que tipo? Como você acha que essas pessoas poderiam ser acolhidas, né? Poderiam ter perspectiva de vida? Porque essa falta de perspectiva que é muito louco para mim, que é uma coisa que tem muito a ver, nesse momento, com o sentimento da maioria das pessoas dentro da pandemia. Falta de perspectiva, falta de capacidade de sonhar para o futuro. E tem gente que vive assim o tempo inteiro, é o que você está nos dizendo. Eu sei disso, mas a sua vivência é mais próxima, né? Você pode... Qual é o sonho? Qual é o sonho imediato? O sonho imediato é o essencial, né? Acaba sendo ter uma casa, ter um trabalho, ter alguma garantia, ter saúde. E você acha que o SUS consegue atender a essas pessoas? Quando a gente fala de assistência social, a gente está falando do artigo 5º, né? Direito à moradia, direito à escola, direito à saúde. A gente sabe que o nosso país, infelizmente, deixa a desejar. Eu tenho uma perspectiva, Daniela, de futuro, que o governo federal, né, estadual e municipal, toda a estrutura, não só dê casa. Claro que a casa é essencial para as pessoas que estão em ocupação de movimento sem teto. Óbvio, é o sonho, é o sonho. Mas a partir daquela que elas ganham a casa, existe a questão, muitas vezes, do esquecimento. As pessoas precisam ser colocadas no campo de trabalho. Essas pessoas precisam de cursos profissionalizantes, essas pessoas têm que ser inseridas dentro da sociedade como um todo, né? E aí o que eu vejo constantemente é que, inclusive, elas falam comigo: Rose, eu ganhei uma casa, mas eu continuo passando fome. E foi o que eu questionei com algumas instituições, algumas ONGs, que elas chegam para mim e me deliberam alimentos. Eu falo: só tem que levar os alimentos para o pessoal que mora em barracos. Pessoas que estão morando também em casas de bloco, em apartamentos que ganharam, Minha Casa Minha Vida, de assistência social, essas pessoas estão passando fome, porque essas pessoas elas não têm emprego. Essas pessoas não são incluídas dentro de um projeto social, municipal, estadual ou federal, para que essas pessoas não vivam somente de assistência de Bolsa Família. As pessoas têm que ser incluídas dentro do seu trabalho e de profissão. Eu acho que quando nós, ocupantes de movimentos sem teto, nos tornarmos visíveis para a sociedade em termos de trabalho, eu acredito que as coisas melhoram, porque nós, as pessoas, quando eu falo nós, porque eu me considero um ocupante do movimento sem teto, a gente quer trabalhar, a gente não quer viver de bolsa, disso e aquilo. As pessoas querem, está faltando isso, o que eu preciso, na realidade. Está faltando historicamente, né? Está faltando historicamente. Na verdade, isso são consequências de toda uma história aí de falta de oportunidades para uma grande parte da população. Aí a gente tem a história do Brasil com a escravidão, que lhe trouxe consequências que até hoje a gente está sofrendo muito, né? O racismo, todo tipo de preconceito, discriminação, né? A luta de classes. E a invisibilidade vem de tudo isso. Eu vejo que a gente precisa, sim, de renda, sabe, Rose? Porque... e eu tenho a expectativa de, quando terminar essa pandemia, de que as pessoas no país que recebiam, no máximo, numa família, 200 e poucos reais com Bolsa Família, que reclamem para receber minimamente esses 600 reais que estão recebendo agora. Porque se com esses 600 reais já não é muito viável a vida, a gente precisa exigir essa renda mínima. Porque, diante
da possibilidade, né, da pessoa se movimentar, colocar seus filhos na escola, porque sem renda mínima eu não vejo como haja perspectiva de futuro, né? Eu acho que não temos como conseguir resolver essa questão sem o apoio do Estado. Aí a gente vê o mundo cada vez mais neoliberal, mas nesse momento da pandemia veio aí uma questão que foi: esse capitalismo desse jeito não funciona. A gente vai precisar repensar tudo, né? Eu acho que a pandemia vai trazer, sem dúvida, muito mais pobreza, muito mais dificuldades, por um lado, mas, por outro lado, o Brasil tem uma economia real, baseada no trabalho, muito pujante. É um país que vive basicamente do mercado interno. Então, apesar da nossa, assim, para o olhar de muita gente, nossos problemas econômicos, eu acho que o Brasil é um país muito poderoso e tem que gerar realmente possibilidades para a sua população. A gente precisa gerar perspectivas. Sem perspectiva, a gente só vai ter mais violência, né? Mais todo tipo de violências que se associam, né, na sociedade, porque tudo vem da falta de oportunidades para os jovens, para as pessoas ascenderem socialmente e viverem dignamente. E aí vai se pensando formas. Você tem aí uma linha de pensamento econômico, né, para defender? O que é que você acha que o Brasil podia fazer agora, diante dessa pandemia? Quer dizer, com essa reflexão, o mundo neoliberal, né, os grandes meios de comunicação que defendiam um Estado mínimo, estão falando que não existe mais essa possibilidade. A gente está vendo os jovens mais envolvidos nas lutas políticas, entendendo que precisam se manifestar em relação às votações no Legislativo. Eu vejo esperança, né? Eu vejo sempre esperança, porque se a gente também não tiver um pouco de esperança, a gente desiste. E a gente não pode desistir, né, Rose? Acho que você Jamais, Daniela, jamais. teve vários momentos que você pensou em desistir. O que é que lhe fez não desistir diante de tanta dificuldade? O amor ao próximo. Eu acho que isso não sucede. O amor ao próximo. É também o amor ao próximo que me faz fazer qualquer coisa, né? Que me faz lutar pelas pessoas, me arriscar também, do meu jeito, né? Que eu preciso acreditar na gente como povo, preciso acreditar que a gente vai encontrar soluções para a gente melhorar a vida da nossa população. Mas no mundo inteiro há muita gente sofrendo nesse momento, e eu acho que a gente no Brasil também tem uma sociedade desigual, mas a Bahia tem a arte, tem a cultura, tem o calor, né? As pessoas são afetivas. Eu estava lembrando agora do São João, que no São João o hábito do nordestino mais assim, do interior, né? Mas que algumas pessoas fazem aqui, é de abrir a casa e dividir sua comida com o outro. Nas festas dos reis, né? A gente tem essa cultura assim de aproximação. A gente se toca. Eu só vi um povo assim quando eu fui na África, em Angola, que todo mundo fala um com o outro, sim. Não é à toa que a gente dança igual aos africanos. Eu fico pensando como a gente encontra uma solução. Eu digo que a gente tinha que achar um capitalismo tropicalista, que respeitasse nosso jeito de ser, que respeitasse nossa cultura, né? Eu acredito muito nisso. Mas eu acho que o Brasil é um país poderoso, a gente tem um território incrível, a gente tem riquezas naturais, né? A gente tem um povo trabalhador, como você disse, ninguém quer ficar vivendo de Bolsa Família, mas eu não acho que o Bolsa Família, eu pessoalmente, que conheço a realidade, né? Assim, eu sou filha de assistente social, então a minha mãe desde pequenininha ia para, a gente viajava para a Seca, para Irecê, para Serrinha, nos períodos em que as pessoas estavam sofrendo mais. Então eu via minha mãe tentando encontrar soluções para a pobreza e para a falta de água
no sertão e tudo. E isso me comoveu muito, e eu disse que a minha vida ia ser também lutar contra todo tipo de opressão e pobreza, porque eu não podia viver no mundo desse jeito, né? Então, tudo que eu faço, eu tento, de alguma forma, incluir as pessoas. Você vê que dá visibilidade para quem não está tendo essa atenção. Por isso eu gosto tanto dos blocos afro, dos blocos da periferia, porque tem uma cultura maravilhosa, bela, musical, vibrante, e porque nos ensinam a resistir, porque é uma luta política junto com a luta cultural. Quando o Ileaê vai para a rua, o Ileaê leva todas as suas bandeiras políticas, né? Quando o Ilê vai e diz, né? O canto do negro veio lá do alto, é belo como a íris os olhos de Deus. E no repique, no batuque, no choque do aço, eu quero penetrar no laço afro, que é meu e seu. E vem cantar, meu povo, vem cantar você. Bate os pés no chão, moçada, e diz que é do Ilê. Aiê! Né? Então, assim, tenha orgulho de ser quem você é, não se esconda, mostre sua cara, tenha altivez, saiba que você nasceu para exuberar, sabe? Assim, as canções dos blocos afro me ensinaram a superar também as minhas dificuldades pessoais, os meus medos, né? Eu já senti dor no corpo inteiro, de angústia, porque eu queria mudar o mundo e não conseguia. Até que um pacifista no México disse para mim, Daniela, aceite o mundo como ele é. A gente não consegue resolver todos os problemas, mas cuidado que você aceite e lute pelo que você acredita, porque se você achar que vai mudar tudo, você vai ficar paralisada. Você se sentiu paralisada várias vezes? Várias, várias vezes. E eu vou levar essa fala que seu amigo falou para ti. E aí já tinham visto, inclusive, pessoas falar, você não vai conseguir. E aí você se acha impotente. E essa impotência, ela traz a frustração, não é? E esse momento de pandemia foi o que mais me causou pânico, por conta da quantidade de pedidos de socorro, foi tudo ao mesmo tempo. Foi totalmente diferente. A vulnerabilidade, ela estourou como uma bomba. Bum! E aí aquelas pessoas, tudo veio em cima das pessoas que fazem a questão do trabalho social. Não só eu, como várias famílias minhas, vários amigos também. E quando você fala de arte, nós temos que imaginar também que hoje nossa arte, meus amigos LGBTs, artistas, eles também estão na zona da vulnerabilidade, porque eles não estão, a maioria não está podendo trabalhar. E essa assistência não está ocorrendo, infelizmente. Eu E tenho. a gente tem que pensar soluções, né, Rose? Você é uma mulher que é advogada, é uma mulher que está vivenciando tudo isso, e o que você imagina, foi o que eu te perguntei um pouco antes, o que é que você imagina de políticas públicas de condução? A gente está vivendo um momento muito confuso, muito difícil, a comunidade LGBTQI+, está recebendo sempre ataques contínuos, já era difícil, porque a sociedade traz aí uma LGBTfobia histórica, né? Todos os preconceitos, e quando eles se reúnem, assim, as fragilidades ficam maiores ainda, quando as pessoas não têm condição de trabalho, quando elas são LGBTQI+, quando elas são negras, as discriminações se somam, a gente vai vendo mais dificuldade. E a gente sonhava com um país que fosse mais inclusivo, estava acontecendo isso, né? Os 20 milhões de empregos que aconteceram, a inclusão que aconteceu nos governos anteriores começou a se perder a partir da crise e a partir do último governo Temer. E agora com o governo federal, que, na verdade, quer reduzir o investimento. A gente teve aí um corte, votaram e também impediram investimento em educação, em saúde, na área social, por 20 anos no Brasil. Né? Quer dizer, eu acho que a nossa sociedade é que precisa se mobilizar para mudar isso. Sim, eu não sei, o brasileiro está adormecido.
Dani, quando você fala em relação à questão da LGBTfobia, o Caras e Bocas, ele foi para Salvador do Subúrbio e nós fomos para Carlos Gomes. No dia que nós inauguramos, nós fomos recepcionados com 8 sacos de pedras na cabeça. O Caras e Bocas, ele foi, uma pessoa que morava no prédio do lado, ele jogou durante 8 meses, 14 vezes nós fomos violentados. Não só eu com minha esposa, como todo o coletivo que estava lá dentro. Todas as publicações, tudo foi para a mídia, Caras e Bocas, várias pessoas, inclusive, marcou você em página, mas se você colocar no Google hoje, balé sofreu ataque em Salvador, você vai ter uma imensidão de matéria falando sobre isso. Nós estávamos morrendo na Carlos Gomes, e a gente não teve apoio nenhum institucional. Nós tivemos apoio de grupos LGBTs que se uniram para poder trocar o telhado, colocamos trilha de bico, fomos para a rua, levantamos bandeira, fizemos isso e aquilo, mas tivemos, inclusive, perdemos o processo, saímos do Caras e Bocas, né? Eu, particularmente, agora, não estou podendo trabalhar, só estou trabalhando mais, fazendo essas ações, que eu amo, porque eu não posso ficar em casa, né? Quem pode ficar em casa, tem que ficar em casa. Quem tem que ir para a rua, tem que ir para a rua. E eu não fico quase em casa, eu fico nas ocupações, eu vou nos terreiros, porque eu trabalho com 17 terreiros, meus amigos são LGBTs ou não LGBTs, é a religião que mais agrega LGBTs, e as pessoas estão desempregadas. Né? As pessoas não podem ficar dentro de casa, elas estão indo para o terreiro. Então, hoje, os terreiros também eles precisam de assistência, eles precisam de alimento, porque os filhos do terreiro saíram de suas casas para morar no terreiro por conta de falta de oportunidade de emprego. Então, a LGBTfobia, ela doeu muito no meu corpo, né? Porque você ficar durante 2 anos que eu fiquei na Casa Gomes, eu e a turma com Caras de Bocas, nós sofremos ataques de pedradas. O cara botava um saco de gelo para congelar no congelador, e quando começavam as atividades LGBT de transformista, ele jogava lá do andar dele e quebrava o telhado e atingia a gente, e machucava a gente. E aí foi durante 8 meses. E eles entraram contra a gente com perturbação de ordem, não foi comprovado, não fui nunca notificado em relação a isso. E aí o Ministério Público pediu para que entrasse dentro dos padrões, e a gente não tinha condição de entrar dentro dos padrões, porque sabe que é muito caro, tudo é muito burocrático, e nós não temos essa condição, e tivemos que ocupar a casa. Então, o que acontece? A periferia, ela sofre de todos os sentidos, e nós, LGBT, candomblessistas, negros, sofremos muito mais. Rose, eu estou aqui pensando que a minha mobilização na área LGBTQI+, tem sido no plano de quebrar o preconceito, né, do país, falando da minha relação com a Malu, de estar trazendo a minha família, que o governo sempre diz que as nossas famílias não fazem parte do padrão de família, né, dele, do governo federal, do que eles pretendem inserir, e isso piora muito. Quer dizer, na verdade, esse discurso preconceituoso, homofóbico do governo federal estimula muito esse tipo de comportamento, né? A gente que já sabe que, historicamente, não fomos educados para conviver com a diversidade, precisaríamos de muitos e muitos anos, né, para ir transformando aos poucos esse olhar sobre as famílias homoafetivas, sobre as relações homoafetivas, e o que nos deparamos é com um governo federal que nos ataca. Nesse momento que a gente tem um presidente com ideias fascistas, né, com essa tentativa de encontrar inimigos, de gerar uma tensão desnecessária, aprofundando a crise social, aprofundando a crise institucional, né? Aprofundando a crise econômica. Não é com essa postura que vai se conseguir que o Brasil prospere, Não. de hipótese alguma. A gente precisa de um estado de bem-estar social, a gente precisa de direitos humanos, a gente precisa de inclusão, a gente precisa de um olhar para recuperar o tempo
que a gente, na sociedade, não deu oportunidades para tantos jovens, para tantas pessoas, e precisa trazer essa turma para para a educação, a oportunidade de educação. Então, assim, é exatamente o avesso do que está acontecendo que a gente precisa que aconteça. Então, eu estou com uma pequena esperança que essa pandemia faça com que a gente possa trabalhar mais junto. Quando eu falo contra LGBTfobia, quando eu me casei com o Malu, que eu fiz a capa do disco, né? Que Eu não casei, ela me uma cópia da foto de John Lennon com Yoko Ono, e eu falo, se me pedem para ficar escondida, eu me coloco nua na capa para que eu mostre para o mundo que eu tenho muito orgulho do meu amor. Irmã, você conhece Piripiri, você sabe que ali é pequeno, né? E logo quando eu comecei, eu saía da Praça do Sol para a Praça da Revolução, né? E aí eu sempre tive essa oportunidade de... Eu sou muito ousada, igual você. Estamos todos no mesmo signo, mas tem a força da ousadia. E eu achava aquele negócio muito pequenininho para mim, pô, aquele negócio muito pequenininho, aquele percurso, o trio, super mini trio. Aí, quando foi no outro domingo, eu vi uma caminhada enorme, com uma carreta enorme, vindo de plataforma para Periperi, que é a caminhada evangélica, que todo ano tem, que é no segundo, eu sempre saio no primeiro domingo, e o segundo domingo é a caminhada evangélica do subúrbio. E aí eu cheguei para o comando e falou, por que eu não posso? Eu tenho que vir por dentro e uma caminhada dessa, mas vai engarrafar ele, eu estou engarrafando igual. E aí, Daniela, aquilo não saiu da minha cabeça, eu lutei de uma forma tão forte, que hoje, ele disse, você quer sair de onde, pelo amor de Deus? Eu vou vir de Paripe para Peripiri. Eu engarrafo tudo, eu coloco 2 carretas, em cima é tudo colorido, é tudo bonito. Eu travo tudo, eu e minha esposa, e a gente tem voz, a gente tem E a beijo. Praça do Sol com a Praça da Revolução. Gente, esses nomes são maravilhosos. Não, é muito pequeno porque a gente precisa. É quando você fala da sua arte, que você grita, que você faz música, que você empodera em relação a isso. Naquele momento eu tinha que parar suburbano, como a gente já para. A gente não para com o trio pequenininho, não de fazendo os trio, mas a gente para com carreta, a gente bota 2 carretões, aí eu faço tudo colorido, eu trabalho com temas. Eu fui criticada por conta de um tema que eu trouxe, minha religião é minha fé. No primeiro trio, eu trouxe 20 terreiros. Eu trouxe um padre, eu trouxe 2 pastores. Eu fiz a inclusão. Mas como é isso? É uma parada gay, que a galera fala que essa Uma questão parada parada gay. ecumênica, né? Uma parada Galera gay e ecumênica. ecumênica. Muito E o bom. primeiro trio só tocava as músicas dos terreiros, e o segundo trio era o chamado trio profano, onde vinham as DJs, as drags. Mas foi um sucesso, uma maravilha. Eu acho maravilhoso quando o comando me diz, olha, seu engarrafamento está chegando em cima dos filhos. Pô, é massa, eu quero que chegue mais atrás. Que Então, máximo. Eu tenho que ver isso de perto. não, você tem que ir, eu estou me convidando já de antemão, você tem que botar o pé e dizer, eu estou aqui, ó, vai gritar também Vou ver, essa com questão certeza eu tenho que desse participar dessa preconceito. parada A gente LGBT. arrasta multidões, a gente arrasta multidões. No ano passado, o comando falou comigo, ó, está na hora de você fechar as 2 vias da suburbana, porque só pede para fechar uma, porque a sua caminhada já está muito grande. Então, isso é empoderamento que você tem, que eu tenho, é dizer assim, não, porque não pode? Pode sim, por que não pode? Então, a primeira caminhada, a única caminhada LGBT puxada por uma lésbica, sou eu. Prazer em conhecer. Rose Silva. Ninguém. Só eu. Esses E protocolos... você acha que Rose, você acha que a dificuldade aproxima as pessoas de alguma forma? Porque assim, a gente tem um pouco essa ideia, né? A gente falou que o povo do interior, eu comentei no começo da entrevista, que o povo do interior abre a casa, as pessoas são mais próximas, mas ao mesmo tempo também pode trazer um olhar assim mais provinciano e mais conservador sobre algumas coisas, né? Também, sei lá, não sei, porque a gente tem gente de todo lugar, tem gente que já está na cidade grande há mais tempo, tem gente que veio do interior, o pessoal do interior é mais conservador. Como é a turma daí? Você acha que foi muito importante a parada LGBTQI+, e que isso quebrou também o preconceito aí, especificamente no bairro, nessa zona, nessa turma? De extrema... Foi uma explosão. No início,
eu arrastava poucas pessoas, eu nunca me importei com quantidade de pessoas. Eu sabia que ia dar certo, porque quando eu boto a mão, eu sei que vai dar certo, porque eu tenho responsabilidade naquilo que eu faço. E aí eu disse, não, essa voz tem que ser saída, essa voz tem que ser escutada, mesmo que você esteja em casa, eu vou invadir sua casa. Nós viemos com a palavra de ordem do início ao fim, não só eu, como todas as pessoas. E hoje, há 9 anos, eu vejo que as coisas aumentaram, e hoje eu olho para baixo e vejo lá, quando eu tenho possibilidade de descer, eu vejo a vovó, a titia envolvida, e todas coloridas. Oh, que bom, que bom. E aqui tem que ter, sabe por quê? Essa ramificação de bairro, ela tem que haver. As políticas públicas, ela tem que começar nos bairros. Nos centros da cidade, tem que existir, mas nos bairros, essas caminhadas LGBTs são de extrema importância, porque A ali... cidade é muito extensa e as pessoas, às vezes, não vão para o centro da cidade. Elas se sentem um pouco separadas, alheias, né, àquele movimento, né? Não sentem que é dela, que faz parte dela, ou que tem a ver com a vida dela. E, no Dentro fundo, do próprio essa bairro, a pessoa se questão, sente bem. a questão da diversidade tem a ver com todo mundo, né? Então, parece um movimento assim mais internacional, a parada no centro da cidade, vira uma badalação, mas realmente é uma ideia genial. O Caras e Bocas tomou pedrada e virou esse trio elétrico, esse caminhão gigante, fazendo muito barulho, fazendo muito som. Barulho é a forma de falar no sentido bom, Não né? faz barulho. Movimentando a comunidade e transformando, né? Você é uma transformadora, e é isso que a gente tem que continuar a ser. Eu acho que a pandemia vai trazer muitos desafios para nós, mas eu espero profundamente que a gente se humanize, porque diante do medo da morte, né, onde todos ficamos iguais, lógico que quem é privilegiado tem menos chance de ficar doente, de se infectar, mas tem muita gente que também não está dando bola para isso, está achando que a doença não é tão grave, né, que o vírus não é tão grave, e aí tem muita gente flexibilizando o isolamento social em todos os lugares da cidade. Mas, inclusive, é uma pandemia que começou na classe rica, né? Quem trouxe de fora do país e tudo, e a gente agora vê chegando em todos os municípios do país praticamente, que é algo assustador, uma rapidez gigante, a gente não tem perspectiva de voltar tão cedo. Eu vejo a pandemia como uma união das pessoas. As pessoas têm que deixar de ser mais egoístas. As pessoas têm que deixar de pensar só no seu próprio umbigo. As pessoas têm que ser mais doador. Não é doador só de alimentos, é doador de amor, de amor. E o que muitas vezes eu chego em locais, eu não levo nada, mas eu levo o meu amor, o meu coração, que eu sei que é grande. E eu vou, eu acolho, eu converso, eu ouço. Eu não posso ficar em casa. Quem pode ficar em casa, tem que ficar em casa. Mas nesse momento, agora de pandemia, o que eu preciso, junto com a instituição, que é a Bom Samaritano, que a gente sempre está junto, que é de plataforma, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de alimento, nós precisamos de produtos de higiene pessoal. E para nós entrarmos dentro desses locais, onde nós sabemos onde é o foco, nós sabemos onde mora, onde está cada cidadão. Hoje mesmo, uma colega minha, LGBT, falou, hoje você tem uma cesta básica, cara, eu só tinha uma cesta básica guardada. Ela falou, não diga a ninguém que eu estou lhe pedindo. Eu falei, menina, esqueça isso, eu não vou dizer nada a ninguém. Então, as pessoas moram bem, mas não tem como trabalhar porque tem que ficar em casa. Então, chega um momento desesperador que as pessoas entram em contato comigo e eu não tenho, as pessoas acham que eu tenho, gente, eu não tenho um depósito de cesta. Eu sou pedinte, eu peço, estou pedindo agora a você, Daniela, ajuda a gente dentro da forma que você puder, você como artista. Sim. Vamos fazer uma mobilidade. Acompanhe a gente nessas entregas se você puder. Ver de perto, sentir. É emocionante, mas é gratificante você saber, pô, como é que é essas coisas que Rose faz? Como é que realmente isso é verdadeiro? Como é que é? Existe, é o outro lado que a sociedade esconde. Essas pessoas existem. E aí, quando acabar a pandemia, não vão entregar mais nada e as pessoas vão ficar como? Dentro de uma ocupação, passando a mesma privacidade, e nós estamos perdendo nossos jovens estão morrendo por questão de inclusão social.
E aí a questão do artigo 5º não é resolvida. Quando você fala de legislativo, eu te vejo sempre, não só agora, uma grande política de atuação. Você é. Inclusive, nosso grupo de amigos, grupo de fãs seus, pessoas que realmente gostam, como eu gosto de ti, a gente sempre vê vocês lá dentro ocupando um espaço de poder. Porque esse espaço de poder tem que ser ocupado por nós, pessoas que realmente estejam com vontade, com garra de mudar. Porque não adianta, Daniela, só eu querer você e outras pessoas querer mudar, se não ocupar esse espaço de poder. Esse espaço de poder é nosso. Enquanto não tiver pessoas que nos representem de verdade, represente a mulher negra, o negro, aliás, represente o LGBT, represente o pessoal de terreiro, represente, porque hoje a maior bancada é evangélica, porque eles se uniram e nós deixamos isso acontecer. Então, Eu acho importante também que as pessoas ocupem também a Câmara dos Vereadores, eu acho, os líderes comunitários da cidade. Eu acho que a política precisa, né, dessa representatividade, sim, como você está dizendo, né? Precisa de gente que entenda as questões de cada comunidade na cidade, e é essa turma que também depois vai seguir na liderança. Olha a nossa Marielle Franco, né? Cada líder, pessoas capazes que compreendem a situação social e política da sua comunidade e sabem como ajudá-la, como fazer aquele grupo de pessoas se desenvolver. Quero agradecer muito essa experiência de ter te conhecido, né, de te ouvir, contar como foi a sua trajetória, que é sempre muito enriquecedora, né, para todos nós que estamos escutando. A minha trajetória, as pessoas conhecem um pouco mais, têm mais acesso como artista brasileira, está lá nos meus videoclipes, está lá nos meus desfiles, né? Eu conto a minha história em cima dos palcos também, falo de mim, mas também é bom que as pessoas me entendam aqui como gente, como cidadã soteropolitana comprometida com a cidade, comprometida com cada pessoa que precisa, né, de apoio nessa cidade. Eu fiz muitos trabalhos ao longo da minha vida, tive chance de conhecer Betinho, que diz: Daniela, nunca perca a indignação. Eu nunca esqueço dessa frase. Então, a gente não pode perder a indignação, não pode se conformar, não pode ficar insensível diante do sofrimento do outro. E é isso. E todos os dias eu acordo cheia de vontade de mudar o mundo. Tenho também 54 anos, na mesma faixa que você, e acho que tem muito o que fazer. Nunca me falta o que fazer todos os dias. Então, vamos juntas mudar o mundo, vamos juntas sonhar com um mundo melhor depois da pandemia, vamos esperançar, vamos ocupar nosso espaço de todas as maneiras, buscar justiça social, né? Buscar os direitos que foram negados para a maioria da população brasileira. Quando o direito nos é negado, a gente ocupa porque vira um direito essencial. Então, que todos entendam, né, que ocupar lugares que estão abandonados é um direito do cidadão brasileiro, porque a propriedade não é algo que se tenha a qualquer custo, né? Isso a gente precisa fazer, todos refletirem sobre esse capitalismo selvagem, sobre esse capitalismo que não pode existir mais dessa maneira. A gente precisa buscar distribuição de renda, sim, a gente precisa buscar um sistema de saúde que possa cuidar de mais gente. Se não fosse o nosso SUS, a gente estaria numa situação muito pior. A gente precisa que os nossos governos nos respeitem, independentemente da gente pensar diferente em qualquer em qualquer governo, tem visões diferentes na sociedade, mas não é isso. A democracia precisa ser mantida, a gente não aceita, a gente não gosta de autoritarismo, a gente não aceita ditadura militar, a gente não quer ser calado de hipótese alguma. Então, estamos aqui, você com sua parada LGBTQI+, e eu cantando, e a gente falando com as nossas caras e bocas. E precisamos mudar. Eu, você e quem acredita, com a força da palavra, com a força do ombro. Quem pode ficar em casa, fique. Mas eu vou ter que ir para a rua, porque meu povo precisa de mim, e eu preciso de você, e eu preciso de quem ouvir esse nosso vídeo. Para mim é uma honra, uma satisfação muito grande. Você é empoderada?
Nós somos. Nós somos. Então vamos cantar juntas agora. A cor dessa cidade. Somos nós. Ah, o canto dessa cidade. Sou eu! É meu! Essa música é maravilhosa porque dá na primeira pessoa esse poder para cada um, né? Para dizer, eu estou aqui para fazer o que eu tenho que fazer como ser humano e ninguém me substitui. E é isso que a gente tem que fazer. Todo mundo saber que é importante e que a gente precisa de todo mundo nessa corrente de solidariedade, de amor, de justiça social, né? E de carinho, de atenção, como você disse. Todo mundo precisa de atenção, de respeito, e a gente vai exigir tudo que a gente tem direito, porque a gente vive num país democrático, e tudo que está difícil agora é motivo para a gente lutar, para melhorar. Um beijo enorme. Ruim é para melhorar, né? Tem que ser, né? Sempre tem muito o que fazer, sempre tem muito o que fazer, e a gente precisa de todo mundo por causa disso. Então, estamos juntas. Um beijo para todos. Axé. Se você assistiu os episódios e deseja ajudar pessoas necessitadas, entre no link da Liberato.